capítulo 7 do Evangelho de João vai nos falar mais uma vez da saída de Jesus da Judéia para a região da Galileia, porque os judeus estão tentando a todo custo matar Jesus. E no versículo 2 vai falar que está acontecendo uma festa, a festa dos tabernáculos. Essa festa é uma festa em comemoração à transição do povo de Deus do Egito para a terra prometida. E eles habitavam em tendas, tabernáculos, né? Então, esta é uma festa dos tabernáculos que eles fazem. E essa festa dura em torno de 7 dias. Durante esta festa, as pessoas habitam em tendas e todos os dias eles pegam água no tanque de Siloé e fazem uma procissão até o templo, derramam a água ali no templo e eles cantam louvores e adoram ao Senhor. E no 7º dia dessa festa, no último dia, eles desmontam as tendas, né, e fazem esse percurso por 7 vezes, pegando água no tanque e levando para o templo. No versículo 4 vai dizer que não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Aqui é os irmãos de Jesus, querendo que Jesus tornasse público, né, o fato de ser Messias. Então o capítulo 7 vai falar sobre essa incredulidade dos irmãos de Jesus, seus irmãos, seus meio-irmãos de sangue, né? Eles não creem que Jesus é o Messias, eles não concordam. Então, durante o capítulo 7, nós vamos ver aqui Jesus sendo questionado por seus irmãos de sangue. Eu gostaria que vocês colocassem no versículo 12 do capítulo 7, onde fala que há uma dissensão entre os judeus. Havia murmurações entre a multidão a respeito de Jesus. Alguns diziam que Jesus era bom e outros diziam que ele enganava o povo. Então nós vemos aqui uma opinião dividida dos judeus, ok? O 15 e o 16, se você quiser circular, olha o que os judeus estão maravilhados com o discurso de Jesus, com a pregação de Jesus. Eles estão dizendo, como que pode ele saber coisas tão sábias, né? Então aqui Jesus vai dizer que a doutrina não é dele, mas é daquele que o enviou, ou seja, de Deus. No versículo 24, Jesus vai dizer algo importante: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. No 33 e 34, se você quiser circular, vai dizer aí, disse-lhe, pois, Jesus, ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou vós não podeis vir. Então Jesus está passando aqui todo o capítulo 7, né, ensinando aos judeus, confrontando os judeus, e ele o tempo inteiro também sendo condenado pelos judeus. No versículo 37, 38 e 39, se você quiser pintar esses versículos, tem algo muito poderoso aqui. Jesus vai dizer, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber. Então Jesus está dizendo mais uma vez, está ratificando que quem beber da água que ele dá, esse nunca mais tem sede. No versículo 46 diz que alguns dos servidores ficaram maravilhados com as palavras de Jesus, certo? E no 50, Nicodemos, já que nós vimos lá atrás, já está agora mexido com a palavra de Jesus. Ele vai confrontar esses fariseus, né, meio que na defesa de Jesus. Mas isso vale ressaltar porque nós estamos falando de uma potência dessa época, que era a opinião desse povo, e Nicodemos agora está confrontando já. O capítulo 8 vai dizer que Jesus vai para o Monte das Oliveiras e de manhã ele volta para o templo, ok? E no 3, versículo 3 do capítulo 8, vai falar que os escribas e fariseus
vão trazer uma personagem agora muito importante, que é a mulher apanhada no adultério, ok? Quem são os escribas? Os escribas eram um grupo de pessoas que estudavam com muito zelo a lei de Moisés. E os fariseus eram um partido, era um grupo que defendia essa lei, que zelava para essa lei. Só que os fariseus impunham uma sobrecarga tão grande sobre as pessoas que isso se tornou uma religiosidade. Eles cobravam das pessoas com tanto zelo e com tanto afinco que nem eles mesmos podiam cumprir essa lei, né? A Tora, que era aí a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Então, esses eram os escribas e esses eram os fariseus. Agora eles vão trazer uma mulher que foram pega no meio dessa festa do tabernáculo. Essa mulher aproveitou o ensejo do movimento na cidade e ela estava ali cometendo ato de adultério e ela foi pega no adultério. E agora eles trazem essa mulher para Jesus usando a lei de Moisés. Por quê? Eles queriam que Jesus se levantasse contra a lei de Moisés, porque se Jesus fizesse isso, ele ia correr risco da popularidade dele cair de uma forma extraordinária. Mas Jesus está agachado, está escrevendo na areia, né? E a única coisa que Jesus fala é o seguinte: quem de vocês que não tem pecado, que atira a primeira pedra? Jesus não vai contra a lei de Moisés, Jesus não vai contra a palavra, como eles queriam. E aí, quando eles ouvem isso, versículo 9 do capítulo 8, do mais velho até os últimos, todos começaram a ir embora, ficando só Jesus e a mulher. Jesus não passa a mão na mulher. Nós vemos que Jesus, ele vai dizer para ela: vai e não peques mais, no versículo 11. O versículo 12 já muda já de cenário. Agora nós vemos um discurso de Jesus. E ele começa a dizer no versículo 12: eu sou. Esse eu sou vai nos remeter a quando Moisés pergunta para Deus: quem eu vou falar que me enviou? Qual é o nome? E Deus fala: diga que o eu sou te enviou. Como eu disse para vocês aqui nas aulas anteriores, que o Evangelho de João, a mensagem principal é dizer que Jesus é o Filho de Deus. Aqui nós vemos agora Jesus dizendo que ele é o eu sou. E isso vai acontecer 7 vezes no Evangelho de João. Ele vai dizer: eu sou o pão da vida. No capítulo 6 e no versículo 48, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. No capítulo 8 e no versículo 12, ele vai dizer: eu sou a porta. No capítulo 10 e no versículo 9, ele vai dizer: eu sou o bom pastor. No capítulo 10 e no versículo 14, ele vai dizer: eu sou a ressurreição. No capítulo 11, versículo 25 e 26, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 14, versículo 6, e ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira. No capítulo 15, versículo 5. São 7 vezes que Jesus declara: eu sou, no Evangelho de João. No capítulo 20, no versículo 24 do capítulo 8, ele vai dizer que se não crê que ele é o eu sou, todos morrerão em seus pecados. Então, se você quiser circular, o versículo 24 do capítulo 8 é um versículo importante. O versículo 31 e 32 do capítulo 8, ele vai dizer: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, aquele que vem para Jesus, aquele que permanece em Jesus, aquele que está na palavra de Jesus, se torna discípulo de Jesus. E no versículo 32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Só tem uma forma de conhecer a verdade, de se tornar discípulo de Jesus: é quando você ouve as palavras de Jesus, você aceita as palavras de Jesus e você pratica as palavras de Jesus. Então, se você quiser pintar o versículo 31 e 32 do capítulo 8, e o 36, versículo 36 do capítulo 8, ele vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ok? No capítulo 9, nós vemos aqui
Jesus agora realizando um dos milagres mais extraordinários da Bíblia, que é a cura de um cego de nascença. E ele começa o capítulo 9 com os discípulos confrontando e questionando Jesus: Senhor, quem pecou? Foi este ou foram seus pais? Né? E no versículo 3, Jesus vai dizer: nem ele nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Então, os judeus tinham uma falsa ideia de que todos que tinham doença, todos que tinham alguma enfermidade ou estavam passando por alguma calamidade, alguma tragédia, eles faziam uma ligação disso com o pecado. E Jesus vai agora quebrar esse paradigma e vai dizer que essa enfermidade, essa cegueira de nascença não tem nada a ver com pecado. E desse cego aqui em específico é para que se manifestasse a glória de Deus. Então, querido, nem sempre calamidade, tragédia, lutas, enfermidades está relacionada a pecados, ok? E aí Jesus vai curar este homem de uma forma peculiar, fazendo lodo com saliva, esfregando no olho dele, mandando ele lavar no tanque de Siloé, né? E no versículo 16 começa agora um interrogatório com esse homem curado agora. Os fariseus vão interrogar, os pais dele vão interrogar ele, depois os fariseus vão interrogar de novo este homem, né? Todo mundo querendo saber como ele foi curado, se é ele mesmo, né? Como que pode um homem fazer esses tipos de sinais? Ele não está guardando o sábado. Eles vão condenar Jesus por ter curado este homem no sábado, né? E esse homem vai passar por uma série de interrogatórios. No versículo 28 diz: então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Olha, os fariseus estão querendo zelar pela lei do sábado, sendo que até Moisés mandou circuncidar no sábado, mas eles não vê a maravilha, a glória de Deus na cura de um cego de nascença. E esse capítulo 9 vai terminar com Jesus encontrando com ele de novo. Esse homem encontrou com Jesus profeta, esse cego encontrou com Jesus milagreiro, mas agora esse cego, esse homem curado, esse ex-cego, vai encontrar com Jesus Salvador. No versículo 34, esse homem curado, ele é expulso da religião. Os fariseus expulsam ele da religião. E no 35, Jesus encontra ele e tem um encontro verdadeiro com ele. Crês tu no Filho de Deus? E ele diz que crê, ok? E ele adora a Jesus. Então, queridos, esse foi o capítulo 7, 6, né? Esses foram capítulos 7, 8 e 9 que nós estudamos hoje. Deus abençoe a sua vida.